E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo filme, episódio/filme de Black Mirror, o Bandersnatch, que foi lançado, nas comemorações de Natal ali, foi lançado no finalzinho de dezembro e ainda está tendo muita repercussão, está tendo muito bafafá, está tendo muita gente falando sobre esse episódio/filme. Muita gente criando teorias e procurando os easter eggs, procurando as referências, e tem muitas referências de outros episódios de Black Mirror, até tem muita gente fazendo ligações com as outras temporadas e possivelmente com uma futura temporada de Black Mirror, enfim. É um filme interativo da Netflix que está dando o que falar e é um tanto complicado de ser analisado porque como ele dá várias opções e como ele oferece para você inúmeros finais, pelo menos a gente tem ali, pelo menos eu encontrei uns 10 finais, Deve ter mais, porque eu não fiz tantas escolhas assim, mas pesquisando tudo mais e também interagindo com o filme, eu encontrei uns 10 finais. Então por essa múltipla escolha, por essa questão de múltiplos finais, múltiplas decisões e tudo mais, ele fica difícil de você analisá-lo, se ele é bom ou ruim. Depende de cada um, ele é muito particular, essa decisão, essa avaliação é muito pessoal, é muito particular. Agora, do ponto de vista técnico, o filme ele é muito bom, Aliás, ele explora e ele é muito interessante nessa questão de você colocar o personagem principal ali a certa disposição, entre aspas, da escolha do espectador. E o próprio roteiro do filme, a própria história do filme é interessante, é uma premissa muito interessante. Para quem não sabe, é um jovem programador, ele mora na década de 80 e ele quer transportar um livro que ele leu, o Bandersnatch, para os videogames, para um videogame. O livro Bandersnatch, ele é um livro que você decide, o destino do personagem principal. Tanto que tem uma cena que o pai fica até curioso, de perguntar, mas você está gostando mesmo do livro, Porque ele vai, abre, fecha e fica percorrendo as páginas do livro. Mas não, dependendo da escolha que ele faz, ele é levado a uma certa página, a um certo capítulo. É assim que acontece com esse filme interativo. Você tem que estar sempre com o controle remoto na mão, até porque você tem que fazer escolhas. Sempre as escolhas são feitas que levam você a um determinado ponto do filme e levam a atitudes, que posteriormente podem ser influenciadas por essa decisão. Às vezes uma decisão pequena, às vezes uma decisão simples, como por exemplo qual cereal ele vai comer no café da manhã, pode influenciar lá para frente num diálogo, ou até mesmo num final alternativo. Tem muita gente falando, e tem até no nosso site, no site dos Geeks, uma matéria sobre isso, que dependendo das suas escolhas, desde o começo, desde as escolhas mais simples, dependendo dessas escolhas, você abre uma cena pós-crédito, E eu seguia a regra, as escolhas que está lá no nosso site. Aliás, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo do YouTube. E realmente abriu uma cena pós-crédito. Depois que terminam todos os créditos, aparece uma cena dele entrando novamente no ônibus, mas tem uma outra composição ali. E até na nossa postagem lá no site explica o easter egg também que está dentro, Não apenas tem um som que sai, vários sons, aliás, que surgem nessa cena pós-crédito. E depois eles codificaram o som, criou-se um QR Code, esse QR Code leva você ao site da empresa Tuckersoft, mas esse site são páginas que não estavam visíveis e você consegue baixar um dos jogos da empresa Tuckersoft, dessa empresa fictícia. É bem interessante. No nosso site, no link que está aqui na descrição, você vê direitinho quais são as opções, as escolhas que você tem que fazer e também esse QR Code, todos os passos para você entender melhor esses easter eggs. Só por esse fato já é um filme inovador, só por essa questão de você introduzir essas coisas, de você ter essa preocupação nessa montagem toda, Imagina como deve ser pirante você criar todo esse universo, Tanto que notícias dizem que a próxima temporada, se eu não me engano, a quinta temporada
de Black Mirror, ela foi adiada por conta desse episódio, porque realmente esse filme, né, esse episódio, o filme, tomou muito, né, o trabalho aí, né, deu muito o que fazer aí, deu muito trabalho para a equipe, e também eles têm que se superar agora, né, a próxima temporada, aí, os episódios da próxima temporada têm que serem melhores, se superar aí das demais temporadas anteriores, então é um desafio ainda maior para a equipe de Black Mirror. Bom, como eu falei, a avaliação final do filme é muito pessoal, é muito particular. Eu gostei e não gostei. Sabe quando você termina de ver um filme e você fala, olha, como diretor eu poderia fazer um final diferente. Olha, e se o mocinho tivesse feito isso? E se o personagem tal tivesse feito aquilo? Sabe, não tem isso de você às vezes terminar o filme e você meio que se sentir o diretor ali e mudar alguma cena, mudar alguma situação ali para ter um final diferente? Pois bem, a gente sempre reclama disso, mas quando me é oferecido algo assim, de ter a opção de escolher, né, ao destino do personagem principal e de certa forma de alterar o final do filme, eu não gostei muito não de ter esse poder. Sei lá, é muita responsabilidade. Eu acho que é melhor ter essa responsabilidade, passar para quem realmente entende, né, para quem realmente assumiu realmente o projeto, do que para mim, um simples leigo ali que está curtindo como um espectador. A prática e a teoria, né, teoria e prática, elas são um pouco complicadas ali. Na teoria parece que fica legal, fica interessante, mas na prática talvez não seja tão executável assim para um filme como esse. Por exemplo, o filme, você pode dizer, mas eu posso ficar avançando o filme, né, com o controle remoto, e de repente ver quais são as cenas. Não, né? Essa opção de avançar e retroceder do controle remoto, ela é desativada com esse filme, né? Eu não sei como é que eles usaram, deve ser fácil, né, essa questão de você desativar uma função como essa, mas você consegue somente, pelo menos na TV, né, na Smart TV, por exemplo, você consegue apenas avançar 10 segundos para frente ou 10 segundos para trás. E às vezes você consegue também voltar na escolha anterior, né? Então, eu não gostei da escolha que eu fiz. Então você pode pausar e voltar na escolha anterior. Pelo menos eu percebi isso na Smart TV. Eu não sei se nas outras plataformas, se no celular, no tablet é a mesma coisa, mas enfim. Mas tem essa opção. Mas para você avançar, para você retroceder o filme, ele não tem essa opção, né? Ele é travado. Num determinado momento do filme, né, o Stefan ele começa a achar que está sendo manipulado, né? Que alguém está decidindo por ele. E é interessante, porque você fala, opa, sou eu, eu aqui, ó. Né? Não. Ele compartilha isso com a médica dele, né? Com a doutora lá dele. E é interessante porque ele se sente, então, manipulado. E mais pra frente, dependendo do final que você interagir, né? Dependendo das formas como você interagir, uma das cenas, né, do filme é quando ele consegue criar o Bandersnatch, quando ele consegue desenvolver o jogo e ele tira algumas opções, porque o jogo estava muito complexo, e ele tira alguns caminhos, mas ele fala para a doutora, olha doutora, eu estou dando opção para quem está jogando, mas a decisão final é minha. Ele acha que a decisão é dele, mas a decisão é minha, né? E eu escolho o final por ele. E aí já me remete um pouco ao filme em si. Porque assim, eu como espectador, eu com o controle na mão, eu posso interagir com ele. Então eu posso escolher, por exemplo, se ele vai aceitar ou não o emprego na Tuckersoft. Tem esse momento no filme, né, que você aceita ou recusa. Nas duas opções há um desenvolvimento, né? Só que assim, se você aceita, a primeira coisa que o Colin fala para ele é caminho errado. Ou seja, ele fala logo de cara que você como espectador, fez a escolha errada. E aí o que acontece? Mais pra frente ele dá a opção de voltar. Se você escolher ele aceitar o emprego na Tuckersoft, ele vai voltar. Ele vai voltar para a mesma opção, para a mesma escolha da opção, e você vai ter que optar então, né, em fazer o caminho diferente. Você vai ter que optar em recusar. Se você optar em aceitar de novo, vai voltar. Então você vai ficar num looping constante, num looping contínuo. Então, se a opção errada
foi aceitar, então vamos recusar, que é a opção certa. E nisso, você logo de cara já começa a entender que, tipo, existem escolhas certas e escolhas erradas. E aonde é que está o livre-arbítrio? Aonde é que eu estou escolhendo pelo personagem? É o próprio filme que escolhe. Ele dá a falsa ilusão. Ainda assim é interessante. Não estou reclamando, não estou dizendo que é ruim isso, mas o filme ele te dá uma falsa ilusão de você ter o controle das coisas, e você não tem o controle das coisas. Você interage, e é uma interação bem bacana, porém, no final das contas, quem escolhe é o filme. O que ele te dá são opções de finais, e várias opções de finais. Só que para você chegar a elas, você tem que seguir as regras do filme. Então, às vezes, você vai ter que voltar, às vezes a escolha é errada. Recentemente eu revi e fui fazendo outras opções, e eu vi uma cena que eu não tinha visto. Talvez seja uma forma também de você sempre estar lá, né, interagindo com o filme, né, para dar mais audiência para o filme, sei lá. É uma forma de marketing, sei lá. Tanto é forma de marketing que o próprio diretor do filme teve uma notícia que ele falou que tem cenas que não são acessíveis, que é muito difícil que alguém acesse algumas cenas, de tão complexo que é as escolhas que são feitas. Assim, é inovador, é bacana, não é tão inovador assim, né? Porque, por exemplo, a questão, acho que talvez essa questão direta, né, de você interagir diretamente, acho que talvez seja inovador, mas a questão de você escolher o final, você pega o Você Decide, né, que passava na Rede Globo na década de 90, para quem tem mais de 30 aí sabe, né, que você ligava lá, né, e escolhia o final, né. Aqui, o final, você decide. Mas aí era o final que era mais votado, né? Não era, teoricamente, o final que você escolhia, mas aquele que era mais votado. Mas tinha aquela sensação de interatividade, né? Você Decide foi, acho que talvez o precursor aqui no Brasil, digamos assim, dessa questão de interação. Agora, diretamente, né? Você diretamente ali, mudando o destino do personagem, a Netflix, ela conseguiu inovar. E tá de parabéns, né? A complexidade, a multilinguagem, toda a complexidade que exige para você fazer um episódio desse, para você fazer um filme desse, meu Deus, né? Por isso tudo não é um produto que a gente tem que desprezar. Não, pelo contrário. É um puta produto da Netflix, né? Essa interatividade é muito bacana. Só que ela é um pouco falsa, né? Você não tem total livre-arbítrio. Se isso atrapalha ou não a sua interatividade, a sua experiência com o filme, aí é muito pessoal, é muito particular. E eu, sinceramente, eu não sei ainda definir se eu gostei ou não de Bandersnatch. É uma coisa impressionante. Eu gostei, mais uma vez, por essa questão toda da tecnologia, da interatividade, da complexidade de se fazer uma coisa dessa, um produto desse, e da metalinguagem, né, que é colocada, das referências, das ligações que faz com o próprio Black Mirror, né, com os outros episódios, com um futuro episódio, com uma futura temporada. Mas eu ainda não sei se eu gostei. Por esse lado, para a parte técnica e tudo mais, é muito bom. Agora, não sei. Honestamente, eu quero saber a sua opinião, se você gostou ou não de Bandersnatch. Deixa aí nos comentários. Eu não sei, eu gostei, mas com aquele pezinho atrás de não ter tido uma experiência tão interessante como eu gostaria de ter. Acho que talvez seja isso. A experiência, ela é incrível, mas ela é limitada também. Parece que podia ser melhor. E é como eu falei, por exemplo, lá atrás, né, que às vezes na teoria é uma coisa, mas na prática não é tão executável assim, não fica tão executável. Deixa aí nos comentários o que você achou de Bandersnatch, se você achou outros finais, easter eggs, enfim, bem bacana. Esse lado também é muito bacana, né, do filme. Interage com a gente aí, compartilha e se inscreva no canal, deixa a sua curtida. Valeu, muito obrigado. Tem bastante conteúdo do Bandersnatch no nosso site, por isso entra lá, sitedosgeeks.com.br. Um forte abraço e até mais. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo filme, episódio / filme de Black Mirror, o Bandersnatch, que